conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje eu tenho uma palavra para você, jovem, sobre a dificuldade de nos comunicarmos um com os outros. Nossa mente, ela funciona como um radioreceptor. Ela capta a nossa própria voz, ela capta a voz de Deus, mas ela também capta a voz dos nossos inimigos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado, contra potestade, contra hostes espirituais alojadas nas regiões celestes. E a nossa mente é capaz de captar isso também. E o que acontece quando nós estamos conversando com uma outra pessoa? O Salmo de número 56 está escrito assim no versículo 5: Todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. O que acontece é que quando nós falamos alguma coisa, o outro que está ouvindo aquilo que nós estamos dizendo, ele pode interpretar mal, compreender mal a palavra, o peso, o significado, o nosso semblante, a nossa atitude, a nossa maneira de falar, e isso faz com que haja uma dissintonia entre nós e o outro que está nos ouvindo. E aí começa todo tipo de confusão. Eu gosto muito de uma situação em que é contado que uma mulher, uma esposa, brigou com seu marido brigou com a esposa, e ele resolveu então fazer as pazes com ela e ficou pensando consigo uma maneira de se aproximar da sua esposa. E ele pensou: eu vou chegar em casa, ela vai fazer um almoço, eu vou agradecer, elogiar a comida que ela está fazendo para mim, e assim a gente faz as paz. A gente faz a paz. Ora, o que aconteceu? Ela pensou também: eu vou fazer o prato preferido para o meu marido, ele vai gostar do prato, ele vai agradecer, e assim a gente faz a paz. Ora, estava tudo organizado de ambos os lados para que naquele almoço a paz fosse feita. O que aconteceu? O arroz queimou. E quando ela serviu o arroz e o seu marido comeu, ele falou: mas que delícia de arroz. E ela falou: você está zombando de mim, porque exatamente hoje eu queimei o arroz. Mas ele tinha pré-concebido em que qualquer coisa que tivesse no prato ele iria agradecer, e ele não associou naquele momento que o arroz estava queimado. E ali houve uma dissintonia entre os dois e começou todo tipo de confusão. A Bíblia diz em Tito, no capítulo 1, no versículo de número 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O que está dizendo aqui é o que o nosso coração pode estar mal intencionado em relação a uma outra pessoa, então não importa o que ela fala. Nós vamos torcer, nós vamos achar que está errado, nós vamos achar que é contra nós vamos sentir acusação, e isso vai fazer com que se quebre a comunicação entre ambas as partes. É por isso que comunicar exige um sacrifício, exige primeiro uma atitude de buscar ouvir o que está sendo dito, de buscar entender. Eu tenho dito que eu coloco um intérprete no meu ouvido. O que significa isso? A Bíblia diz que se nós bebermos coisas mortíferas não nos fará dano algum. E como é que nós bebemos a luz da palavra? É ouvindo. Ou seja, se nós ouvirmos coisa mortífera, não nos fará dano algum. Então, como que eu faço? Eu coloco no meu ouvido o intérprete. E esse intérprete tem uma única função: fazer a pergunta. Mas, afinal de contas, o que o outro está querendo me dizer? E aí a pessoa não pode vir falar gritando, pode vir falar xingando, pode vir falar brava. É a maneira como ela tem para expressar o que ela quer comunicar. Agora, a pergunta é: o que é que ela de fato está querendo me dizer? Quando nós colocamos esse intérprete em nosso ouvido, então todas as coisas se tornam puras. Nós não colocamos em dúvida a intenção do outro. Nós não estamos aqui colocando o outro pensando que ele está querendo o nosso mal, mas ele está querendo comunicar alguma coisa. Agora, esta comunicação traz todo tipo de dificuldade, e se nós não tivermos um coração disposto a entender, a compreender, a realidade não é fácil, a realidade é muito difusa, jovem.
Então, é muito fácil eu brigar com meu pai, eu brigar com minha mãe, eu brigar com minha irmã, eu brigar na minha família. É muito fácil eu me envolver com todo tipo de contenda. Às vezes eu vou conversar com um amigo, ele fala uma coisa, eu já torço, eu entendo errado aquilo que ele ouviu e eu já respondo de outra maneira. Daquele dia que a gente acorda de mau humor, parece que todas as palavras vêm em direção ao nosso mau humor e só faz com que a ira exploda em nosso coração. Nós temos que aprender a colocar um intérprete em nosso ouvido. Quando nós descobrimos que aquilo que falamos pode ser torcido, então o nosso objetivo se torna nos fazer entender. E fazer entender muitas vezes exige escutar o que o outro está falando a nosso respeito, para que nós possamos entender aonde está o ponto e a partir desse ponto começarmos a estabelecer uma verdadeira comunicação. Comunicar é um desafio, mas nós podemos vencer se tão somente colocarmos o intérprete em nosso ouvido e fazer uma pergunta básica, mas afinal de contas, o que é que a pessoa está querendo falar conosco? O meu nome é César Azevedo, compartilhando com você, jovem, de quem também já foi jovem através da internet, a palavra de Deus.